da parte dele, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém da igreja? Glória a Deus, amados. É um privilégio estar aqui mais uma vez. Saudades dessa casa, dos irmãos que aqui estão. Tivemos esse tempo fora. E aí tivemos um tempo também fora daqui com outros irmãos. Matamos a saudade dos irmãos lá no Brasil, em São Paulo. Tive a oportunidade de visitar a igreja da INCEGEC lá e foi bom rever os irmãos que nunca mais tinha visto e estar lá na presença de Deus. Mas hoje queria partilhar algo da parte de Deus com os irmãos. Obviamente os irmãos têm sido plenamente abençoados aqui, tenho certeza, com ensinos a respeito daquilo que é a nossa contribuição. Posso ouvir um amém? Pastor Bruno ficou a pregar quase que isolado, né? Mas foi muito bom. Quantos foram abençoados? Posso ouvir um amém? Amém. É sempre bom nós recebermos instrução da parte de Deus. E nós temos falado sobre contribuição precisamente porque entendemos a importância desse tema, não só nas Sagradas Escrituras, mas é algo específico da parte de Deus para a nossa igreja. Nós, efetivamente, não somos uma igreja que costuma falar muito de dinheiro. Em 14, quase 15 anos nesse ministério, eu particularmente nunca preguei uma única vez, seja no Brasil, seja aqui, sobre finanças, e é a primeira vez que estamos a fazer isso. Aqueles que estão no ministério há mais tempo vão conseguir testemunhar conosco que nós não temos nem sequer a intenção de falar desse tema, mas fomos repreendidos por Deus, porque esse é um tema de importância para todos nós. Posso ouvir um amém? E entendemos essa repreensão da parte de Deus como um chamado, não só para aquilo que é questões financeiras, mas principalmente questões espirituais, porque o dinheiro é espiritual, os recursos, eles são espirituais. E o não entendimento dessa verdade leva-nos também a erros, a tropeços, a posicionamentos que poderão não agradar o coração de Deus. Então, nós entramos nisso, mas cabe-nos também dizer que estamos, de fato, na expectativa que todos os irmãos mergulhem nesses ensinos. Não é possível em 3 cultos, e mesmo que passássemos 52 semanas do ano a falar, talvez não fosse necessário, suficiente para esgotar um assunto de tanta importância. Então, para nós, acreditamos que um mês a tocar nesse tema é de bom tom, mas nós incentivamos os irmãos a estudarem, a procurarem. Tem muitos livros. Eu, durante esse período, estive a ler alguns livros. Posso recomendar aos irmãos. O John Piper tem um livro que chama-se Dinheiro, Sexo e Poder. E é um livro muito bom, onde ele trata sobre esse tema também, da questão financeira, numa visão extremamente madura, né? E nós queremos que é importante ter um equilíbrio quando se trata de dinheiro, principalmente por causa dos atropelos que já existiram ao longo da história. Mas o fato de ter havido atropelos no aspecto financeiro dentro das igrejas não nos impede de arrancarmos uma verdade espiritual e dizermos não vamos mais tocar nesse tema. Nós precisamos estudar, nós precisamos ir buscar aquilo que é o ensino verdadeiro a respeito do que é dinheiro e praticarmos isso. Não sermos apenas ouvintes, mas principalmente praticantes. Posso ouvir um amém? Então, dito isso, eu vou tratar daquilo que nós vamos chamar de Deus e o dinheiro, ok? O nome da nossa mensagem hoje é Deus e o dinheiro. E a ideia de trazer esse tema à tona é nós começarmos a pensar como é que Deus trata o dinheiro. Eu creio que aqui, dentro daqueles irmãos que participaram nos últimos 2 cultos, os que não participaram podem ir ao YouTube, vão encontrar lá as mensagens do pastor Bruno, a nossa mensagem que pregamos também no início do mês, que falava em parte sobre contribuição, onde nós ensinamos a importância de nós percebermos que contribuição não é simplesmente mais uma moeda, uma doação, mas é um princípio espiritual, uma resposta de obediência a Deus e que desata e abre portas nas nossas vidas. Mas trazer aqui a ideia de Deus e o dinheiro
é perceber qual é a mentalidade divina com os recursos. E isso é muito importante, mais até do que nós percebermos de forma detalhada cada instrumento na Bíblia. Porque com alguma humildade nós vamos conseguir perceber que existem diferentes opiniões teológicas sobre o tema. Há alguém que vai dizer que na Nova Aliança não devemos dizimar. Há alguém que vai dizer que devemos dizimar. E nós não temos a pretensão de dizer que somos a supremacia da sabedoria bíblica e o que estamos a ensinar é o que tem que ser feito de forma absoluta. Nós temos uma luz da parte de Deus e vamos caminhar com fé nessa luz, mas também respeitamos os irmãos que têm outra luz e conseguimos ver bênção da parte de Deus na vida de outras pessoas que praticam um princípio diferente de nós. Isso, meus irmãos, é muito importante na caminhada de fé, porque nós não vamos ter todos o mesmo entendimento das verdades, graças a Deus. Porque é importante que se levantem pessoas com entendimentos diferentes. Eu gosto muito da postura do pastor Gustavo Bessa, que é, por acaso, o pastor do ministério. E ele tem essa abertura. Ele sempre nos deixa muito à vontade. Nós, em conversas com o apóstolo Itamar, diversas vezes, nós, que viemos de uma outra escola, que define as coisas, dizemos, apóstolo, temos que definir isso. Ele diz, não, gente, vocês acreditam assim? Então, fiquem em paz. Deus vai vos abençoar, Deus vai abençoar o povo que está com vocês dentro desse entendimento. E nós temos esse entendimento. Entretanto, irmãos, o que Deus pensa dos recursos? Há um nome na Bíblia ao qual ele é chamado e ele acontece na gênese da nossa fé. Os nomes de Deus aparecem ao longo da história, é o Shaddai, é o Elion, Jeová Shammah, Jireh, e nós vamos encontrar manifestações divinas e, portanto, um nome específico para tipificar aquela manifestação. Mas dos primeiros que vão aparecer é quando Abraão se encontra com Deus e ele manifesta-se como El Shaddai. O Deus Todo-Poderoso também é conhecido assim, mas El Shaddai é um pouco mais do que isso. Ele tipifica a capacidade divina de fazer aquilo que não tinha nada para ser feito. É quase que a mesma coisa que o Deus Criador. É o provedor por excelência. É aquele que tem toda a capacidade. Quando se diz Deus Todo-Poderoso, ele está falando de capacidade de realização. É o poder vibrante da vida que realiza. Então, é esse o Deus Todo-Poderoso. Aquele que tem a possibilidade de fazer tudo. Não há nada impossível para Deus. Essa expressão vem do entendimento do Deus El Shaddai. E nós que adoramos a El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, temos que ter certeza absoluta que nele está a plenitude de todos os recursos. É em Deus que habita tudo. A Bíblia diz, em outro ponto mais à frente, que ele é o dono do ouro e da prata. Mais à frente nós vamos encontrar referências claras de que todas as coisas elas vêm dele e são para ele e por meio dele foram feitas. Ele é a origem de todas as coisas e o fim delas mesmo. Em Deus encontra-se a plenitude de todas as coisas. Ou seja, queremos realizar alguma coisa, os recursos que precisamos vêm da única fonte de recursos do mundo. O diabo não é fonte de recursos. Posso ouvir um amém? Os homens não são fonte de recurso. O trabalho não é fonte de recurso. São apenas instrumentos de Deus. Sim, o diabo é instrumento de Deus também. Porque também é usado por Deus dentro dos seus próprios infinitos propósitos e multiforme sabedoria. Quando o diabo pensa que vai ganhar, ele perde. Porque Deus sempre dá a sua volta. Posso ouvir um amém? Então, se nós percebermos, todas as coisas abaixo de Deus são recursos. E, em certo sentido, a única coisa que ele não considerou como recurso somos nós. E esse entendimento não vem na cabeça das pessoas, porque ele nos criou a sua imagem e semelhança, compatibilidade. Todo o resto tem utilidade. A nossa utilidade é relacionamento. Então, além daquilo que é o entendimento do que Deus vê como recursos, e não somos nós, porque de nós a expectativa divina não é adoração. Ele criou miríades de anjos para fazerem esse trabalho. De nós, a expectativa divina não é retribuir alguma coisa, porque o que nós estamos a retribuir a Deus foi Ele quem nos deu. A expectativa divina de nós é relacionamento. Você não é um recurso apenas nas mãos de Deus para fazer uma obra que Ele não conseguiria fazer sem ti.
Não sei se alguém está a perceber o que estou a dizer. Nós não somos apenas bonecos na mão divina. Deus nos criou com o propósito, claro, de se relacionar conosco. Mas nós temos recursos em nossas mãos que são para serem usados por nós. E não para nós sermos usados por eles. Eu vou chegar lá. Então, se entendemos e já entendemos, e recuso-me a falar de novo, com o perdão da palavra, o que são dízimos, primícias, ofertas, eu acho que isso está claro para os irmãos. Os ensinos entram ao longo dos anos, então nós vamos continuar em diversos ambientes a tratar sobre esses temas que queremos serem fundamentais para o desenvolvimento espiritual da vida de cada um dos irmãos, mas não vou me ater mais a isso. Contudo, vamos falar sobre a maneira como Deus trata os recursos. O primeiro aspecto, amados, é que os recursos estão associados às pessoas. Os recursos estão associados aos seus donos. Então, a maneira como Deus trata os recursos está ligada ao seu propósito. Então, sempre que Ele vai fazer uma coisa, Ele põe tudo dele naquilo que Ele vai fazer. Ele não vai com metade das coisas. E, da mesma forma, Ele não tem expectativa que quando nós vamos nos propor a fazer uma coisa, nós vamos com metade. O que acontece? Nós vamos para a fé e vamos com o nosso tempo, talvez com a nossa disposição, mas parte daquilo que nós somos fica de fora da adoração. Mas Deus, quando se propõe a fazer qualquer coisa, Ele vem com tudo. Todos os recursos que Ele tem estão disponíveis para fazer tudo o que Ele está a fazer. Ele não vai fazer uma coisa com metade de Deus e a outra metade está de fora. É Deus completo que se apresenta para fazer a sua obra sempre de forma completa. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Deus começa e termina, porque Ele vai com tudo. Quando a Bíblia diz que nenhum só dos planos de Deus não pode ser frustrado, a referência que está a ser feita é que ninguém pode impedir o poder de Deus completo em movimento. Não há essa possibilidade. Quando Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. E não há nada que vai lhe impedir, porque Ele não está a dizer pela metade, Ele não está a dar metade dos recursos. Ele vai dar todos os recursos necessários para que uma obra seja feita. E não é diferente conosco, por incrível que pareça. Nós achamos que é. Mas já no Éden, nós vemos a rejeição da parte de Deus, da oferta feita por Caim, mas não rejeitou a oferta. A Bíblia diz, rejeitou a Caim. Porque a oferta de Caim tipificava o próprio Caim. A oferta que nós damos não é diferente de quem nós somos. A oferta que nós damos é igual a nós. Ela representa-nos. Porque se alguém traz aqui um dinheiro que produziu, aquele dinheiro é fruto do teu tempo. Então você gastou tempo e produziu alguma coisa. Aquela coisa te representa. Ela está a representar o teu tempo, a qualidade de vida que tu tens. Quando você deposita no gasofilácio, portanto dizemos que dinheiro é espiritual porque nós somos espirituais. Mas quando depositamos, nós estamos a nos depositar. Então quando nós nos depositamos, a qualidade de oferta que estamos a oferecer é que vai fazer um cheiro suave subir ou não. Tem alguém comigo? Eu espero que não perdi ninguém, porque isso é importante que eu vou dizer. Então, qual é a maior oferta que Deus deu? Ele próprio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele deu a vida, porque Ele é vida. Nós não podemos ofertar diferente do que somos. Não é possível, amados. E eu ia discorrer Bíblia de ponta a ponta para tentar explicar aos irmãos que a qualidade da oferta que estás a oferecer está a produzir a qualidade de recursos que estão a voltar para a tua vida. E recursos não estou a me referir a dinheiro, eu estou a me referir à energia, à vida, à saúde, a um casamento saudável, à proteção de Deus nas nossas famílias. É isso que as nossas ofertas produzem. É uma bênção completa, porque é um todo, não é só uma parte. Então, quando dou dinheiro, não é só dinheiro que está a me retornar, porque a qualidade da minha oferta não está só no dinheiro. Ou pelo menos não deveria estar, o nosso coração não deveria estar só no dinheiro. Então, veja só, se o recurso vem de acordo a uma visão, então tudo o que ele faz está associado a uma visão. Ele vai pôr energia suficiente para cumprir aquela visão. Por que não se apresenta a Moisés? É um princípio. Diz a Moisés, se me vês vais morrer, porque não está preparado para vê-lo. Mas não é só esse tema. É que não tem propósito em vê-lo.
E é muita vida para ver. Então não suporta, vai morrer. Nós estamos a pedir a Deus recursos para visões que não existem. E Ele não vai se manifestar com tanta força quando não há necessidade daquele nível de manifestação. Ele vem com muita força quando há muita coisa a realizar. Ele vem com pouca força quando há pouca coisa a realizar. Então, a visão que nós temos, aquilo que nós queremos fazer, eu quero abrir uma célula, eu preciso de cadeiras. Eu vou ter cadeiras para abrir uma célula. Eu não vou ter cadeiras para encher um estádio. Tem alguém a perceber o que estou a dizer? A provisão, ela vem na necessidade daquilo que é a visão. Então, é provisão, é um suporte à visão. Se nós estamos a perceber que o nosso Deus é o nosso provedor, porque isso é o que diz a origem da palavra, nós estamos a entender que Ele vai nos dar recursos de acordo à necessidade que temos e quem nós somos. Então, a liberação de recursos da parte de Deus não depende só de fazer dízimos, ofertas e primícias. Transcende isso. Ela transcende o cumprimento religioso de dogmas financeiros. É um posicionamento espiritual. E, portanto, nós vamos ver que isso não tem nada a ver com a condição financeira de ninguém. Porque a viúva de Sarepta já não tinha nada. E Eliseu olhou para ele e disse: dá o que tens. Parece uma coisa muito agressiva. Essa mulher já não tem o que comer. Ainda a pouca comida que ela tinha. O profeta ainda está a lhe pedir. Mas, na verdade, ele está a quebrar o paradigma. Está a dizer: você depende da comida ou depende de Deus? Em quem você confia? É nos kwanzas que estão na conta? Ou é no Deus da provisão? Se é no Deus, essa comida que tens, dá. E é um pedido estranho. E principalmente nos dias de hoje, que nós temos que ser sempre politicamente corretos, porque senão vamos ser vistos como pastores que querem roubar o dinheiro do povo. Você fazer um pedido desse, todo mundo vai dizer: pá, isso é um escândalo, né? Mas graças a Deus, irmãos, não tenho nada contra homens e mulheres de Deus que trabalham e vivem 100% do ministério. Na verdade, nós temos sido ensinados em que isso é muito honroso. Mas graças a Deus, nós não temos essa necessidade. Deus tem nos abençoado e nós temos sido canais de bênção para muitas pessoas. Contudo, o que quero dizer é, se nós cremos em Deus e que Ele é a fonte originária de recursos, todos os recursos, todos, não é só as questões financeiras, todos os recursos vêm de Deus. Se Ele é essa fonte, não há um impossível para esse Deus. Não existe nada que Ele não possa fazer. Pior do que isso, não existe um projeto que Ele não possa concluir. Nós, quando vemos aqui, não temos dinheiro, eu testemunho isso aqui um mês. Nós nos olhamos, como é que vamos pagar essa conta? Como é que fica? A fatura, a conta não fecha. O que tem no meu bolso, o que tem, não dá. Mas vamos, porque nós criamos e cremos até o dia de hoje. Mais do que isso, Deus supera as nossas expectativas. Nós não só estamos a conseguir pagar essa conta, mas essa igreja ainda sustenta outras igrejas. Posso ouvir um amém? E eu queria uma salva de palmas para os irmãos. Parabéns. Os irmãos têm sido uma fonte de recursos para vários pastores e igrejas. Surpreendeu a nossa expectativa. Nós pensamos uma coisa, mas nós seguimos uma direção da parte de Deus. Essa igreja hoje é literalmente um celeiro. Ela abençoa muitas vidas. A sua vida abençoa muitas pessoas, irmão. Então, primeira coisa, a oferta e nós somos a mesma coisa. Deus e os recursos são a mesma coisa. Então, quando a manifestação da provisão se dava, os judeus não diziam, recebemos provisão. Eles diziam, Jeová se manifestou. Então, quando ele recebia comida, ele não dizia, recebi comida. Ele dizia, Deus se manifestou. Porque ele olhava para aquela comida e dizia, esse aqui é Deus. É Deus manifesto. E eu e tu somos chamados na mesma essência, criados à sua imagem e semelhança. Nós também devemos ser provedores. Posso ouvir um amém? E ser provedor não tem nada a ver com abundância. Acabei de dar o exemplo, a mulher não tinha nada, mas ela proveu num movimento de fé. E quando provemos num movimento de fé, nós recebemos muito mais. E nós temos visto nas Sagradas Escrituras inúmeros exemplos, não dá tempo, mas são muitos exemplos de pessoas que moveram-se em fé, mas já não tinham muito. Não é um tema de ter 1 milhão de kwanzas. Às vezes, com 1000 kwanzas, eu posso ser a provisão de alguém. Com 500 kwanzas, eu posso ser a provisão de alguém, cada um ao seu nível.
falando em nível, eu vou fazer um pequeno parêntese, se me permitirem. Meus irmãos, cada um de nós foi criado com um propósito específico. E na minha cabeça, na nossa geração, há um desafio muito grande. E eu, desse desafio, posso falar com muita propriedade. Porque nós temos um grupo de pessoas que se levantou nesse tempo, creio eu, porque nada acontece por acaso, ainda temos um Deus que está no trono e reina sobre tudo e sobre todos, dele não se ausenta. Então, nós temos uma geração que incentiva muito as pessoas. Vai, você pode conquistar, você pode fazer. Né? Nós temos treinadores, coaches, nós temos um grupo de pessoas que se levanta, por exemplo, para incentivar os outros. Esses dias até Gustavo me mandou uma... Nós estávamos a rir nos vídeos dos stories, né? Porque tem umas coachadas, né? Aí interessantes, a gente brinca. Mas isso é muito importante, incentivar as pessoas a conquistar mais. Isso é fundamental, é fantástico. Nós fazemos esse trabalho também, mas com alguma maturidade. Por quê? Porque nós não fomos criados todos para o mesmo propósito. E deixa ser mais simples e rápido. Nem todos nós vamos ganhar 5 milhões de kwanzas. Irmão, nem todos nós vamos ter $1 milhão na conta. Nem todos nós vamos viver em Talatona. E não tem nada de errado nisso. Mas quando incentivamos as pessoas a buscarem mais, nós temos que ter a maturidade de perceber o nível de cada um. Pusemos aqui um desafio, temos uma árvore, temos um macaco, depois temos um elefante, depois temos um peixe, e o desafio é subir a árvore. O macaco vai fazer rápido, sim ou sim? Mas o elefante e o peixe vão conseguir? Não, o elefante ao subir vai arrebentar com a árvore. E é o que está acontecendo com muitos, eles estão a se propor a viver desafios que Deus não lhes deu. Estão a arrebentar com as suas famílias, estão a arrebentar com a sua saúde, estão a arrebentar com coisas que... Porque ele se propôs a viver um desafio que não é para ele. Tens um peixe, ele vai morrer. E tem muita gente a morrer, a tentar cumprir desafios que não são para eles. Alguém que está a ouvir, vem à igreja e ele está a fazer uma oração contrária àquilo que é um chamado de Deus para a vida dele. Porque ele quer $1 milhão de kwanzas, porque viu que o Mário também tem $1 milhão de kwanzas. Ou viu o Silvio, disse, o Silvio tem lá 5 milhões de kwanzas, também quero 5 milhões, mas para o teu chamado é para 500 mil. Alguém está a perceber o que estou a dizer? Ao mesmo tempo tem um lado oposto. Alguém que tem um chamado de 5 milhões, de 10 milhões, está preso nos 100 mil. Porque não está a ter sabedoria de gerir o que Deus está colocando na mão dele. Então, esse é um parênteses, não estava no script. Mas é importante traçarmos aqui, irmãos, o entendimento que nós temos que entender da parte de Deus, o que é que nós temos que fazer. Muito mais do que sermos eternamente incentivados a fazer coisas, o que eu acho muito bom, e dar ferramentas às pessoas para que elas consigam produzir mais, isso é fantástico, mas cada um de nós tem um chamado, cada um de nós tem uma identidade própria, e não vamos nos perder a nos compararmos com as outras pessoas, porque isso vai gerar muito cansaço, muito desgaste. E nós temos uma geração cansada, estressada, deprimida, ansiosa. Por quê? Não percebeu da parte de Deus aquilo que tem que fazer. Está a tentar fazer o que os outros deveriam fazer. Estão cansados, ansiosos. Já acordam cansados. É incrível, né? Amazing. Né? Já estamos a acordar cansados. Como é que é possível isso? É um desgaste, não é mais físico, porque dormiu 8 horas, mas ele acorda cansado. O desgaste é emocional, está arrebentado. É espiritual também, esse desgaste. Mas porque está a se pôr na cabeça das pessoas, e em muitos ambientes até de igreja, que você tem que conquistar mais. Qual mais? Às vezes não precisa de mais dinheiro para fazer o que tens de fazer. Às vezes você precisa de mais fé, porque aquela mulher, com o último dinheiro que tinha, salvou a vida de um profeta e a nação inteira. Mas tem pessoas que têm dinheiro suficiente para salvar essa nação e outras nações, mas não se movem, porque ele está a ver mais, eu quero mais, eu quero mais. Nunca acaba esse mais. Tem que acabar. Posso ouvir um amém? Dito isso, esse é só o parênteses. Vou pular agora. Diga assim, ser praticante da palavra. Mais uma vez, ser praticante da palavra. Então, se num primeiro momento eu preciso manifestar a essência, então eu e a minha oferta somos a mesma coisa, Deus e aquilo que Ele dá são a mesma coisa, o que eu vou fazer não dá para fazer com metade do que eu sou. Se eu puser um kwanza meu, está lá tudo que é meu. E aí a Bíblia não vai, inclusive, nos recomendar sequer a dar a mão a alguém, porque dê a mão, estamos compromissados. Eu estou lá.
Aí eu vou dizer assim, não, eu só lhe dei a mão. Ah, eu só dei um kwanza, não estou lá, estás lá. Mas não estás lá bem, estás a fazer relaxadamente. Maldito é aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Está a fazer pelas metades. É melhor dizer não do que dizer sim e não entrar de cabeça. E hoje tem sido difícil, porque não se conta com as pessoas, conta-se com uma partícula delas. Vamos eliminar isso. Nós, nas nossas ofertas, somos nós vamos entrar nas causas de verdade. Agora, a parte disso, nós temos que praticar o que aprendemos. Nós aprendemos muita coisa aqui ao longo desses dias, mas temos aprendido ao longo da nossa vida. E saber bem não é a garantia de fazer bem. E esse é um grande desafio. Transcende aquilo que é um aspecto financeiro. Nem sempre o fato de sabermos bem quer dizer que estamos a fazer bem. Muitos de nós sabem que tem que acordar cedo, mas não quer dizer que estamos a acordar cedo. Muitos de nós sabem que tem que se exercitar, né? Falando em exercitar, nós vamos jogar basquete hoje. Os irmãos, exercício, né? Tem que exercitar, irmãos. Um ginásio, uma corrida, uma caminhada. Quantos sabem que tem que praticar isso? Quantos sabem? Sabe, eu tenho que praticar, eu sei. Agora, saber bem não é garantia de fazer bem. Muitos de nós sabemos que aquela Coca-Cola que está lá, aquela coisa que arde aqui, não pode ser todos os dias, não é, irmão? Pronto, uma vez ou outra, o corpo depois, ele é vivo, né? Ele limpa, mas todos os dias a Coca-Cola vai dar erro. Mas saber bem não é garantia efetiva de fazer bem. Nós vemos na Bíblia homens que sabiam bem, mas não faziam bem. Nós vivemos o Evangelho há mais de 20 anos e saber bem não tem sido garantia, com muita humildade, de fazer bem todo o tempo. E nós acompanhamos muitas pessoas que sabem bem, mas não fazem bem. Mas o chamado de Deus para nós hoje é praticarmos a palavra. Não sermos apenas ouvintes, aqueles que sabem o que têm que fazer, mas no final das contas não fazem. Porque o conhecimento por si só, ele mata. E saber muito é desgastante. Nós entramos, por exemplo, nessa série, eu fui ler 8 livros, fui assistir o apóstolo Medina, 30 horas de ensino. No Exousia School. Recomendo os irmãos, vão para lá ouvir o que o pastor está a ensinar. Ouvi uma vez, ouvi 2 vezes, muito bom, espetacular. Fui ler outros livros de outros irmãos que abordam o assunto. Esse dia estava a conversar com o Mário, né? Nós fomos almoçar, aí vamos a tratar desse tema. Disse, não, Mário, abre no site do pastor Luciano Subirá, lá embaixo, nesse parágrafo, de tantas vezes que eu li, é nesse parágrafo aqui, lê esse aqui, o assunto que estamos a tratar. Porque nós precisamos estudar, mas muito estudar é enfado para a carne. Eu sei o que estou a dizer, irmãos. Então, saber muito não é garantia de fazer bem. É só a garantia de teres muito mais peso nas costas, porque tens conhecimento e agora tens que praticar todo esse conhecimento que tens. Então, a recomendação é pouco conhecimento, muita prática, acertada dentro do conhecimento que nós temos. Tradução, vamos ser praticantes da palavra. A Bíblia recrimina aquele que é só ouvinte e não é praticante. Não faz sentido. Então vamos nos encher de muita coisa que depois nem sequer vamos conseguir dar vazão a elas. Não é bom. E isso trata do tema, um dos temas que são críticos para nós. Algumas bênçãos que nós temos não estão a ser aproveitadas porque nós não estamos a pôr em prática aquilo que nós sabemos que temos que fazer. Isso é transversal. Não é só no dinheiro. Então há pessoas que são abençoadas com emprego, mas depois perdem o emprego. Quantas pessoas nós já ajudamos? Estou desesperado, então eu preciso do emprego. Se eu entrar no emprego, ele sabe bem. Se eu entrar no emprego, eu vou fazer o melhor, eu vou chegar cedo, eu vou... Aí você arruma um emprego para a pessoa. Depois de 2 meses, o teu amigo que é dono da empresa te liga. Pô, esse camarada que você me arrumou aqui, nem parece que é da igreja. Porque saber bem não é garantia de fazer bem. Mas há um chamado e uma capacitação de Deus para hoje, para fazermos bem.
Porque tanto querer como efetuar, eles vêm de Deus. É uma capacitação espiritual. Nós temos que orar para Deus nos habilitar a fazer. É unção, habilitação do alto, para praticarmos aquilo que estamos a ouvir. Para não sermos apenas ouvintes e vazios de vida. A vida, ela surge da união da palavra com o Espírito. Se não tem Espírito, não tem vida. A palavra é morta, a letra é morta, mas o Espírito vivifica. Então, quando lança a palavra, haja luz, e o Espírito poisa sobre a face do abismo, pum, vida é gerada. A vida depende do Espírito, não apenas da palavra. Eu posso ter muita palavra, se não tiver Espírito, não tem vida. Mas Espírito sem palavra também não faz absolutamente nada. E é por isso que muitas pessoas têm muita vida, muita ação, mas estão aí do lado errado, porque não tem palavra. Mas o pouco de palavra, basta uma palavra da parte de Deus, capitaneada pelo Espírito Santo, nós temos vida suficiente para nós e para dar. Agora, cabe nós, queridos, entendermos que nós precisamos praticar a palavra. Temos que pôr vida nisso, Espírito. Nós temos que dar vida. É para dizimar, dizima, irmão. É para ofertar, oferta, irmão. É para permissiar, permissia, irmão. É para fazer voto, faz o teu voto, irmão. Mas o que o Espírito Santo falar no teu coração, faça. Não seja apenas ouvinte, mas praticante. Pelo amor de Deus. Não se detenha naquilo que é uma proposta qualquer. E fica ali a analisar aquilo eternamente. Faz, pratica. Põe vida para que vida seja gerada. Porque senão, nada feito. Olha para o irmão e diz: irmão, seja praticante da palavra. Manda esse irmão praticar. Terceira coisa, irmãos, diga assim: fruto do Espírito. Eu tenho mais para tratar, mas é suficiente. Olha só, fruto do Espírito. No aspecto financeiro, nós vamos ter que ter muito cuidado com o caráter. E esse é o chamado dessa igreja, pelo menos há mais de 20 anos. O caráter da noiva. Não adianta ter muito dinheiro e não ter caráter. Não adianta para nós perdermos a cabeça à procura de soluções financeiras sem termos o nosso coração tratado por Deus. O nosso caráter, ele deve reproduzir o caráter de Cristo. E isso acontece num trabalho conduzido pelo Espírito de Deus dentro de nós, quando nos salvamos, e ele faz brotar o fruto do Espírito. É um fruto, que é o caráter. E esse caráter tem 9 características: amor, alegria, longanimidade, benignidade, domínio próprio. Ele vai ter 9 características. Essas 9 características devem tipificar as nossas ações. Por que estou a ofertar? Algumas pessoas não estão a ofertar com base no fruto do Espírito Santo. Ela está a ofertar com base na rejeição que tem. A busca financeira que alguns fazem, alguns de nós, e eu incluo nessa equação, porque é uma trajetória com Cristo até sermos plenamente transformados na estatura do varão perfeito, de glória em glória. Então isso não é um dia que chegamos na igreja e estamos prontos a manifestar o pleno caráter de Cristo. Nós estamos a ser todos lapidados por Deus. Mas muito do que nós fazemos, do que nós buscamos, não tem nada a ver com direcionamento divino. Nós às vezes estamos à busca de um dinheiro, não é por altruísmo, é mesmo para nos verem. Rejeição. Então é um tema que tem que ser tratado pelo Espírito Santo, porque senão eu estou à busca de um novo carro, de uma nova casa, quando Deus já não quer isso. E aí voltamos ao tema que eu tratei inicialmente. A minha oferta, o meu movimento financeiro e eu somos um. Então estou a dizer assim: eu estou a trabalhar porque quero comprar uma casa. Alguém deve estar fazendo esse trabalho na terra, né? Talvez ninguém. Mas eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um novo carro, quero viajar com a família. Mas essa viagem só surgiu no teu coração por uma questão de rejeição. Porque no Instagram apareceu que o fulano viajou. E agora eu também tenho que viajar.
Mas não é um tema que Deus pôs no teu coração. Não tem nada a ver com o teu propósito de vida. Você tem muitas coisas para realizar que Deus te mandou fazer. Talvez te mandou abrir uma célula. Talvez Deus tenha te dado uma orientação específica. Aquele dinheiro que era para você fazer, o que Deus te mandou fazer, você está depositando em algo para atender às necessidades da tua alma. Nem todo o dinheiro do mundo vai tapar o buraco da alma de ninguém. E o que nós estamos a ver, nós com o privilégio da parte de Deus, de convivermos com pessoas que têm muito dinheiro, é que ele tem muito dinheiro e todo aquele dinheiro não tapou os buracos da alma. Não tapa. E aí se afunda. Porque gasta infinitamente, mas não se sente pleno. Não se sente cheio. O dinheiro não serve para tapar os buracos da alma. O dinheiro serve para atender os propósitos de Deus. E se não tivermos essa consciência, a nossa alma vai governar. E vamos estar atrás do dinheiro não por algo que Deus nos orientou. Então, a minha oferta e eu somos um. Mas eu estou a trabalhar não por causa de uma orientação divina. Eu acho engraçado que algumas coisas Deus nos protege. Eu decidi ser engenheiro do petróleo com 11 anos de idade. 11 anos. E foi uma coisa muito engraçada. Porque eu tinha 11 anos e estava a conversar com um amigo, ele veio da África do Sul e trouxe um livro, que era um livro de geologia. E nós estávamos a discutir, o meu primeiro sonho de profissão era ser piloto. Eu, com 5, 6 anos, eu vinha com isso na cabeça. Eu queria ser piloto. Aí acabei casando com uma esposa que é piloto, né? Mas, quando eu pensava, ele trouxe aquele livro, nós ficamos a ler. Depois de estudar, eu já estava a fazer geologia, né? E nós víamos aquilo. Eu disse, olha, vou ser engenheiro de petróleo. Passou. Depois de um tempo, nós numa igreja no Rio de Janeiro, eu devia ter uns 12 anos de idade, nós recebemos uma palavra profética. E é engraçado que a mulher que deu-me a palavra profética, ela profetiza que eu seria engenheiro. Mas tudo que eu queria ser era advogado e economista. E o meu pai queria que eu fosse advogado, porque meu pai era advogado, depois tornou-se promotor de justiça no Brasil. E o sonho dele disse, não, você tem habilidade, você vai ser um bom advogado, vais defender as causas e tal. Ele me convencia que eu tinha que ser advogado. Mas por alguma razão, porque os pais conhecem os filhos, né? Mas por alguma razão, eu percebi que eu tinha que ser engenheiro. Uma coisa que estava no meu coração. E, sinceramente, irmãos, com muita facilidade para fazer contas, física e matemática, para mim é fácil. Não que eu goste, eu não tenho grande paixão, mas é fácil. Eu vejo, a lógica matemática para mim é simples, então eu consigo fazer os cálculos. Então desenvolvi-me bem e fui. Contudo, eu confesso aos irmãos que não estava no meu lugar de preferência, mas eu tinha percebido da parte de Deus uma voz. Eu tinha entendido que era ali onde eu tinha que estar, mesmo sem ser aquilo que era o meu desejo inicial. Hoje, após muitos anos, então eu tinha... Essas contagens fazem o tempo voltar, né? Mas pronto, eu tenho 11, agora tenho 36, são 25 anos depois, né? Então, 25 anos, nunca pensei que ia dizer isso na minha vida. 25 anos depois, já passou, pastor Cassiano, está a passar mesmo. 25 anos depois, eu entendi o porquê que Deus me fez estudar engenharia de petróleo e porquê que estou a trabalhar aonde estou a trabalhar. Só agora, irmãos, eu entendi qual era o plano de Deus. E, inclusive, no meio desse percurso, eu já quis sair do trabalho. Tem outras coisas para fazer, tem mais dinheiro para ganhar e tal. E Deus me impediu várias vezes de sair do trabalho. E agora, efetivamente, nos últimos meses, eu consegui perceber o porquê que eu estava aonde estava. E era estratégico para o reino de Deus que eu estivesse aonde eu estou hoje. Contudo, nós não devemos sempre nos movimentar por uma questão financeira. A maior parte de nós, e é o que eu disse, não foi a minha máxima sabedoria espiritual, foi uma proteção da parte de Deus, porque nesse meio do percurso eu fiz 2 universidades por causa da insistência de não querer fazer o que Deus tinha me mandado fazer, e depois fui fazer a terceira, que era de teologia, porque eu disse, bom, vou fazer o que Deus quer, mas também vou fazer o que eu queria fazer. Eu fiz 2 universidades ao mesmo tempo, mas era só a insistência humana naquilo que eu queria. Mas Deus sabia o que Ele estava me direcionar e onde é que Ele quis me levar, com o que Ele mandou fazer.
Nós escolhemos às vezes por uma questão financeira a profissão que nós temos, não por um chamado divino. Nós tomamos decisões normalmente por causa da necessidade e não consideramos a provisão divina. E em alguns aspectos nem sequer a necessidade, é mesmo o ego. A vontade de aparecer em algum lugar com alguma coisa boa. Tem alguém comigo nessa igreja? Mas as nossas decisões e posicionamentos financeiros, de agora em diante, vão mudar. Nós vamos tomar decisões com base numa orientação divina, num chamado que arde no nosso coração. Nós não vamos à busca de um carro só porque queremos mais um carro mais bonito, mas porque tem propósito por trás daquilo. Por último, irmãos, nós precisamos deixar o velho homem. Diga assim, deixar o velho homem. Não é possível que o velho e o novo coexistam na mesma pessoa. Então, um espírito renovado não pode ser possuído, um corpo com um espírito renovado não pode ser possuído com um espírito antigo. Isso é uma conversa teológica estranha de alunos de seminário, né? Nós brincávamos assim, pastor. A nossa brincadeira era: espera aí, irmão, Deus criou um corpo e um espírito. Se nós temos um outro espírito, por exemplo, um espírito maligno, que se aposta desse corpo, ele é um transgressor. E nós, como agentes do reino de Deus, temos a autoridade de dizer: em nome de Jesus, sai desse corpo. Porque esse corpo só pode ter um espírito, não pode ter uma legião, fica pesado, arrebenta com o corpo. Nós acompanhamos várias pessoas, né, na nossa cultura, que ficavam endemoniadas com muitos demônios, tem espíritos familiares. Então a pessoa envelhece rápido, porque aquele corpo foi feito para uma atividade espiritual, só que está sobrecarregado. Então a mesma pessoa, ela envelhece rápido. Vai no centro de macumba, encontra lá um macumbeiro, ele tem 300, 400 demônios, tem uma lista na parede às vezes, que estão na cabeça dele. Então um corpo feito para um espírito tem lá 300 espíritos. Lógico, degrada o corpo. Então 45 anos, o indivíduo está velho, parece que... E nós brincávamos no seminário teológico, nós dizíamos assim: então vamos lá. Se o meu espírito recriado, porque está recriado, posso ouvir um amém? Em Cristo Jesus, o espírito está recriado. Então quer dizer que o velho saiu. O velho saiu, tem um recriado. Se o velho homem está a tentar voltar, quer dizer que eu estou endemoniado comigo mesmo. Era a nossa brincadeira. Eu dizia: já te endemoniaste, né? Nós ficávamos a brincar. Expulsa esse indivíduo. Porque o velho homem não vai conseguir coexistir no mesmo corpo que o novo homem. Não dá, irmãos. Esta comunhão não é para ser feita. O velho homem tem que sair, os velhos hábitos têm que sair, a velha forma de pensar e de agir tem que sair. Então, se eu não ofertava, agora tenho que... Se eu não dizimava, agora tenho que dizimar. Se eu não tinha uma aliança financeira com Deus, agora eu tenho que... Não dá para coexistir a velha natureza com a nova natureza ao mesmo tempo. Não vai dar certo. O irmão vai ficar endemoniado consigo mesmo. Vai ser uma confusão mental, emocional, espiritual. Ter um entendimento novo, mas viver uma vida velha. Não dá, irmãos. Nós precisamos regular a nossa nova vida de acordo ao nosso novo entendimento. Transformáveis pela renovação do vosso entendimento. Se nós não mudarmos as ações, nós não vamos ver mudança efetiva nas nossas vidas. E vamos ofertar e dizimar, mas o que estamos a depositar é a mesma coisa que era antes. Portanto, vai produzir os mesmos resultados que produzia antes. Se houver da nossa parte transformação e o entendimento diferenciado, nós vamos conseguir chegar lá. Eu e a minha esposa conversamos muito sobre essa questão financeira em diversos momentos da nossa história. E eu larguei o dízimo há algum tempo na minha vida. Não por um entendimento de que na nova aliança não se dizima, mas porque num determinado momento da minha história
eu percebi que 10% não representava efetivamente nada diante do que Deus fazia na minha vida. Tinha que ser efetivamente mais que 10%. Eu me propus, eu disse 10% fazem os religiosos com dificuldade. Eu creio em Deus. Eu vou fazer sempre acima de 10%. O dízimo já não é conversa para mim. Não me traga mais o dízimo como uma medida para eu dizimar, porque já não faz muito sentido. E não tenho como contar aos irmãos tantas bênçãos que vivo na minha vida ao longo desses anos. Mas posso dizer aos irmãos uma coisa: não é uma moeda de troca, primeira coisa. Outra coisa, irmãos, não é uma coisa imediatista. Alguns de nós não praticam dízimo. Alguns de nós estão a começar a praticar agora. Alguns estão a começar agora. Há irmãos que esse ano começaram a dizimar. Não tem problema nenhum. É uma bênção, glória a Deus. Mas não espere que as janelas do céu se rasguem agora, irmão. Porque também você está a ser testado. Se no mês duro vais conseguir dizimar também. Talvez daqui a uns 3 anos vai cair alguma coisa boa para ti. Tem alguém a entender o que estou a dizer? Alguns estão a praticar primícias agora. Nós estamos a praticar primícias agora. Então não estou à espera que nesse mês já me aconteça uma reviravolta. Eu não estou a praticar primícias porque estou à espera de alguma coisa da parte de Deus. Eu estou a praticar porque eu o amo e tenho Ele em primazia na minha vida. É uma resposta. Não está nas cifras financeiras, está na atitude do coração. Então a minha ação, ela é independentemente do que Deus faça. Se Ele no dia seguinte me abençoar muito, eu estou feliz. Se Ele não fizer nada, eu estou muito feliz, porque o não fazer nada é só uma consideração. Mas quem acorda tem muito a agradecer a Deus. Quem respira tem muito a agradecer a Deus. Então, às vezes, nós estamos a primiciar na expectativa que aquele carro, por causa da nossa alma, venha na nossa mão, mas nós não estamos a considerar a quantidade de outras bênçãos que Deus está a nos dar todos os dias. Não vamos cobrar a Deus coisas que estão na nossa alma, mas não são compromisso divino. Porque viver é bênção suficiente para nós retribuirmos a Deus 100% do que nós ganhamos, do ponto de vista financeiro. Então o dízimo já não é uma conversa que me incomoda. Incomodou por muito tempo. Eu não dizimava. Eu comecei a dizimar quando fui para a NCG no ano de 2009. Porque o pastor Carlos Alberto nos enquadrava num canto. Ele dizia assim mesmo. Ele dizia, quem está a dizimar? Você não está a dizimar? Achava engraçado, mas ele brincava, né? Ele dizia assim, pede para sair. Era brincadeira. Mas era, pronto, era uma brincadeira que nos despertava, né? E eu dizia, pastor, você tem que dizer, mas irmão, é o mínimo que você pode fazer. Se a tua conversa ainda é dízimo, você não tem fé. Ele falava assim direto, dizia, ainda estás no dízimo? Eu já saí do dízimo há muito tempo. Chega primeiro no dízimo. Ele nos fazia esse incentivo. Eu não faço esse incentivo aos irmãos, mas eu digo assim, irmãos, saiam das cifras financeiras. Entrem para a fé. 10%, 20%, 14%, 13%. Saiam disso, irmãos. Pelo amor de Deus. Entrem para a fé. A qualidade das vossas ofertas está ligada à qualidade do vosso coração. Se o coração ainda está nas cifras, ele não está em Deus. Se eu ainda estou a fazer contas de 5 mil, 2 mil, porque ganho 348 mil kwanzas, então o dízimo é 3.400. Irmão, sai disso, pelo amor de Deus. Entra literalmente para a fé. E a fé não está associada a uma cifra financeira, mas a um posicionamento diante de Deus. Posso ouvir um amém? Então vamos ficar de pé.